Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, você, a Dona Ivone, mais um momento juntos, pedindo a Dona Ivone que nos fortaleça nesse estudo, né? Hoje, você já valorizou a sua vida, porque só há vida e vida em abundância. Quais são os motivos para você valorizar a vida? Estar reencarnada, conseguir aí dar mais um passo seguro rumo à eternidade, à plenitude, à felicidade, ao reino dos céus. Hoje é dia de agradecimento. Mesmo quem está com dor, quem está em sofrimento, quem está com fome, quem está passando necessidade, agradeça, porque no agradecimento Deus proverá. Peça a Deus, peça ajuda a Deus. Senhor, estou aqui, me ajuda, Senhor. Jesus, me fortalece. E se quiser bater um papo mental, conselhos, chame a Dona Ivone, convide a Dona Ivone para o seu lar, para o seu culto do Evangelho no lar. Se tiver alguém em casa em depressão, pensando em suicídio, faça o culto do lar e convide, marque com a Dona Ivone. Dona Ivone, eu vou fazer o culto toda terça-feira, 8 horas da noite. A senhora pode estar aqui me sustentando, me ajudando com esse meu filho, com essa pessoa que está aqui na minha casa ou comigo mesmo. Esses amigos espirituais querem nos ajudar, estão disponíveis para nos ajudar. Mas nós precisamos chamar, nós precisamos criar o mecanismo de aproximação, né? Para esse programa chegar até você, a gente precisa criar o quê? Esse mecanismo todo, essas câmeras, tudo, para que você assista. Então, quer a presença dos guias? Cria o mecanismo da oração e no trabalho no bem. Então, estudar o Memórias de um Suicida é estudar sobre a vida, é ver que coisa maravilhosa as oportunidades que nós temos. É um livro tão fantástico que ninguém morre no livro. O livro é final feliz. Acaba o livro, todo mundo renascendo, todo mundo indo viver as suas vidas para acertar as bobagens do passado. E nós estamos estreitando os nossos laços com a Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando A Luz do Consolador, que é um livro que ela mesma escreveu sobre alguns assuntos da vida dela que a gente precisa ter. Quando a gente tem intimidade com alguém, a gente sabe sobre a vida dessa pessoa, né? Então, nós precisamos aí. Ela vem falando sobre a mediunidade, a importância da mediunidade com Jesus. Ela participou de fenômenos de materialização, né? E olha que interessante, né, que ela fala eram luminosas essas materializações, que são o médio de efeito físico, né? Mas não cheguei a me interessar por esse gênero de fenômeno. Nunca o apreciei e não o cultivei. Mesmo a conselho de Bezerra de Menezes e Charles, que não viam necessidade de me dedicar a tal setor da mediunidade. Por quê? Porque esse setor da mediunidade, do fenômeno físico propriamente dito, esse fenômeno ele não altera em nada, ele não passa o conhecimento, ele não toca, né? Então, materializar um espírito, materializar uma flor, materializar um copo, o que isso vai mudar na vida de alguém? Qual é o conteúdo que isso vai mudar, né? Então, na verdade, a mediunidade com Jesus é a mediunidade que vai passar o conhecimento, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, são os conceitos. Jesus. Quantas pessoas estiveram à frente de Jesus? Quantas foram curadas por Jesus?
Quantas o viram, mas nem todas deram importância para aquilo. Então, o fenômeno em si não interfere na vida. O que interfere na vida é o conhecimento. Só que nós precisamos interiorizar esse conhecimento pela consciência e nos esforçarmos de colocar na prática, né? Porque a diferença entre o conhecimento e a consciência é esse. O conhecimento, nós sabemos. Todo mundo sabe o que deve fazer para o bem. Todo mundo sabe. Agora, a consciência, por exemplo, tem médicos que têm o conhecimento do mal que faz o cigarro, mas ele fuma. E, às vezes, na carteira de cigarro, ele bota a foto do filho, a foto do neto. Ele tem o conhecimento que aquilo causa câncer. A própria empresa que faz já bota lá, olha, este produto causa câncer, né? E ele tem o conhecimento. Por que ele fuma? Porque ele não tem consciência do conhecimento. Então, não basta ter conhecimento, tem que ter consciência. Então, conhecimento dos ensinamentos de Jesus, todos nós temos. O que está faltando para a gente mudar? Consciência. Qual foi a diferença do Paulo de Tarso? A transformação de Saulo para Paulo, porque conhecimento das leis ele tinha todas. Qual foi a diferença? Foi ele ter visto Jesus? Não, porque tantos viram e não aconteceu nada. Foi naquela hora ele tomar consciência do conhecimento que ele tinha. Então, estudar é estar no esforço de tomar consciência do conhecimento que nós recebemos. Muitos espíritas sabem do mundo espiritual e mesmo assim cometem suicídio. Por quê? Não tem a consciência da gravidade que é. E está faltando o quê? Visão de futuro, visão de progresso espiritual. Então, num outro item aqui, ela aborda a questão das curas, que é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes nós buscamos essa cura. E ela fala assim, olha, durante 54 anos e meio, pratiquei curas espíritas através do receituário, homeopata e passes, e até através de preces. Olha que coisa interessante, né? Ela viu muitas curas acontecerem, as preces intercessórias, e muitas vezes nós temos esse poder gigante da prece e não fazemos a prece. O poder do culto no lar, o que o culto do lar gera numa família, gera nos vizinhos, numa vizinhança, e muitas vezes não fazemos. Falamos até que não temos tempo, mas perdemos um tanto de tempo com tantas coisas. Então, que a gente tenha essa compreensão do que é a prece, né? E ela diz assim, olha, consegui muitas vezes curas em obsidiados com certa facilidade, coadjuvada por companheiros afins. Senti sempre um grande amor pelos espíritos obsessores e sempre os tive como amigos. Fui correspondida por eles e nunca me prejudicaram. É muito interessante essa fala da dona Ivone, porque nós procuramos sempre um culpado para as nossas ações. E quem sempre leva a culpa é o obsessor, né? O Divaldo até fala que muitas pessoas procuram ele no centro espírita e falam, Divaldo, olha, eu vim aqui para você tirar meus obsessores. E o Divaldo sempre pergunta, eu tiro e boto onde? O que eu vou fazer com eles? O obsessor é seu, não é meu. Porque, na verdade, ninguém tira o obsessor. Eles se transformam. E o obsessor, ele tem razão. O obsessor é um cobrador. E se ele está cobrando, é porque nós estamos devendo. Nós podemos não lembrar o que fizemos, porque quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Então, o obsessor, né, ele está sempre querendo cobrar, se vingar de alguma coisa que nós causamos no passado. E na hora que a gente entende esse mecanismo, entende esse processo, o nosso orgulho diminui,
a nossa vaidade acaba para a gente se curvar e falar: me perdoe, eu realmente fiz bobagem. Só que muitas vezes a nossa vaidade não permite e a gente fica sem querer resolver essas pendências, né? Então, a Dona Ivone, ela tem essa dedicação para esses espíritos sofredores. Então, quem tem dificuldade de perdoar, quem se sente incomodado por ter obsessores, converse mentalmente com a Dona Ivone. Dona Ivone, me ajude a ver os obsessores como cobradores. Me ajude a eu conseguir pedir perdão, conseguir entender os meus erros, porque ela, com essa vivência que ela teve, com essa experiência, com certeza ela vai nos ajudar. Então, ela diz assim, olha, curava obsessões, porém, se Deus o permitia, não só no recinto dos centros espíritas, em sessões organizadas, mas também em serviços de passes, em gabinetes apropriados, servindo-me de médiuns auxiliares, e até na residência dos próprios doentes. Então, ela era uma pessoa assim tão dedicada que ela tinha uma equipe espiritual sempre para ajudá-la. Então, até nas casas, quando ela fazia visita, ela estava acompanhada adequadamente dos espíritos para poder ajudá-la. E também o estudo, né? O que fez a Dona Ivone ser a Dona Ivone? Ela se esforçar para compreender a doutrina, compreender o Evangelho, se esforçar na sua reforma íntima, conquistar amigos espirituais e colocar tudo isso na prática. E cada vez que ela vai fazendo esse movimento, ela vai estreitando os laços dela com o Dr. Bezerra, com Charles e outros espíritos anônimos. Mas isto é uma conquista dela. Ela não nasceu predestinada a isso. Essa conquista foi dela. Ela dedicou a vida dela para conquistar esses amigos, colocando na prática os ensinamentos de Jesus. E aí ela fala, olha, conservei-me sempre espírita e médium, muito independente. Jamais consenti que a direção dos núcleos onde trabalhei bitolasse e burocratizasse as minhas faculdades mediúnicas. Ela era consciente e sabia do que queria. Muitos centros, né, como ela fala, bitolar é, às vezes, querer ser dono do médium, querer determinar o que o médium vai fazer, que horas e quando. Só que o médium que não estuda, o médium que não se esforça para se tornar uma pessoa melhor, ele se torna um joguete na mão de quem é dirigente de casa espírita, de quem sabe um pouco mais. Então, o médium ele tem que estudar para ele saber quais são as possibilidades dele. Como ela fala, olha, nunca deixei. Ela passou por vários centros espíritas e todos, quando queriam burocratizar a mediunidade, né, ela não deixou. Mas por quê? Porque ela tem estudo. Ela estudou. Gente, estudar não é ler. Estudar é ler, compreender, ler novamente, compreender novamente, desenvolver o pensamento crítico, desenvolver o pensamento racional, buscar obras complementares e aplicar na prática. Estudar é isso, que aí traz o quê? A segurança. Isso é que traz a segurança. Então, ela fala que todos os lugares que tentaram burocratizar a mediunidade dela, bitolar e determinar, ela não aceitou, porque médium é médium 24 horas. Médium que se dedica, médium que tem a visão de futuro e que tem a mediunidade com Jesus, ele tem que ter outra postura, né? Ele não é um funcionário, ele é médium. E aí ela diz, consagrei-as aos serviços de Jesus e apenas obedecia irrestritamente ao alto.
e com elas exercia a caridade a qualquer dia e hora em que fosse procurada pelos sofredores. Porque muitas vezes a gente vai se institucionalizando e determinando horários. Olha, eu vou fazer caridade nessa hora que eu estou no centro, eu sou médium neste horário. Olha, eu faço caridade nesta hora do trabalho social. Olha, eu faço estudo nesta hora da aula. E aí a gente vai institucionalizando a nossa natureza, a natureza da mediunidade, de espírito imortal, de compreensão, de colocar na prática. Isso não é ser rebelde, isso não é chegar e querer ir contra as regras da casa espírita, que precisa de ter uma disciplina, mas com o conhecimento traz sempre liberdade. E aí ela diz: para isso, aprofundei-me no estudo severo da doutrina, a fim de conhecer o terreno em que caminhava e conservar com razão a minha independência. Então, a independência dela foi toda baseada nesse estudo severo. Por isso, precisamos estudar, ter autonomia de estudo, ler tudo, passar pelo crivo da razão. E eu recomendo as obras dos mentores. Lembra? Quando você estuda, quando você lê, a sua mente fica ligada com a mente de quem escreveu. Se você ler qualquer livro, sua mente fica ligada a qualquer um. Quando você começa a eleger, por exemplo, eu vou ler um livro, a primeira coisa que eu faço, quem é o autor? Qual é a história desse autor? O que esse autor faz? Quem fez o prefácio desse livro? Porque essas coisas contam. É uma obra mediúnica? Quem é o espírito que dirigiu essa obra? E aí, se eu não tiver essas respostas, ou se esses nomes não estiverem dentro da equipe espiritual que eu conheço, que eu elegi, eu já não perco tempo com isso, porque a quantidade de livros espetaculares nós temos, livros certos, livros consagrados, livros ligados à espiritualidade, que já passou, né, por tantas provações, por tantas expiações, e que nos dão base para nos fortalecermos para esta e próximas vidas. Tem tanta coisa maravilhosa, eu quero dar conta disso primeiro. Depois, quando eu tiver tempo, eu leio coisas secundárias. Então, nós precisamos eleger a nossa literatura, porque é o que ela está falando. É isso que conserva com razão a independência dela. E ela diz: no entanto, observei a rigor o critério e os horários fixados pelos poucos centros onde servi, mas jamais me submeti à burocracia mantida por alguns. E aí fica esse recado também para os dirigentes de casa espírita, né? O doutor Herman sempre fala para a gente, que é o espírito que dirige a nossa casa, da importância da disciplina, da importância do estudo, da organização, muito importante. As regras são muito importantes, mas sabe qual é a principal importância das regras? É sabermos lidar com as exceções, porque senão vira uma instituição qualquer. Isso pode, isso não pode, vira um quartel. Olha, isto não pode, isso aqui vai dar cadeia, isso não pode. Não tem exceção. E nós lidamos com espíritos, com vivências, então nós precisamos saber as exceções. Mas para isso tem que ter muito estudo para a gente olhar para o caso e falar, cada caso é um caso. Esse caso nós vamos tratar diferente. Lá no nosso trabalho, lá no abrigo, a gente usa muito isso. Olha, cada caso é um caso. E todo mundo já entende isso e não há conflitos. Às vezes, uma determinada pessoa tem acesso, faz algumas coisas que outra não faz, porque cada caso é um caso, né? Então, envolve muitas questões. E também, uma coisa muito importante das casas espíritas é o intercâmbio com o mundo espiritual, as orientações espirituais. Porque quando a gente tem dúvida,
nós perguntamos aos espíritos, porque a casa é dos espíritos. Nós apenas estamos administrando, nós somos administradores. E aí ela diz que se não me permitiam atender necessitados no centro por isso ou por aquilo, em determinados dias eu os atendia em qualquer outra parte, fosse em minha residência ou na deles, e assim consegui curas significativas, pois aprendi que o Evangelho e a doutrina espírita, que não há hora nem dia para se exercer o bem. E isso aí ela aprende na parábola do bom samaritano, quando Jesus começa a parábola falando, naquele dia um homem vinha, né, e aí o ladrão pegou, parará e tal. Então, Jesus não falou qual era o dia, porque naquela época o sábado era santificado. Ninguém podia fazer nada no sábado. E até Jesus falou, hipócritas, porque se sua ovelha no sábado fugir, você vai atrás dela. E o homem também, Jesus não especifica um homem, porque qualquer pessoa nós precisamos ajudar. Então, que a gente não institucionalize a caridade, que só pode ser feito no dia tal, na hora tal e de tanto a tanto, porque senão não vamos fazer valer tudo que nós estudamos da doutrina espírita. E ela diz assim, olha, diariamente mantinha um significativo trabalho de passes e irradiações beneficentes onde quer que residisse. Eram verdadeiras sessões que eu realizava a sós com Deus e os meus guias, durante as quais orava pelos desencarnados e lia trechos da doutrina espírita ou do Evangelho oferecido aos mesmos, pedindo a Jesus que eu os fizesse ouvi-los e participar das minhas preces. Pronto. Ela fazia esse trabalho diariamente. Ela e Deus, como ela fala, olha, eu, Deus e os meus guias. Então, esse trabalho que ela fazia aqui está ao alcance de qualquer um de nós. Faça você também. Que a gente se preocupe em orar pelos necessitados, pelas pessoas que a gente não conhece. Mas o fato é orar, é estabelecer o contato da nossa mente com a mente de Deus. Então, veja que esse trabalho que a Ivone faz atraiu para ela espíritos magnânimos. E também espíritos sofredores, como todo o pessoal do Memórias de um Suicida, que trouxe para ela um sofrimento muito grande após a morte, mas eles trouxeram o caso e ela devolveu o conteúdo da doutrina espírita. Olha, mas isso vai passar. Olha, você vai reencarnar. Olha, a vida não se acaba, porque só há vida e vida em abundância. Então, essa pessoa dedicada ao bem, mas essa dedicação dela, a raiz está nas preces. Então, o caminho que ela fez é o caminho que qualquer um de nós pode fazer. Ela optou por esse caminho. Então, estudá-la é isso, né? Outro dia eu li uma frase assim, olha, se você não consegue ainda ser uma pessoa boa, imite quem seja. Aí tinha a imagem da Madre Teresa de Calcutá, né? A gente está sempre imitando a moda, a cor do esmalte, a moda da roupa, do carro, do lugar, né? Que a gente eleja pessoas para que a gente imite. Se ainda não consegue fazer por amor, vamos fazer pela imitação mesmo, porque a disciplina antecede o hábito. Aí a gente vai na disciplina, vai, daqui a pouco a gente desenvolve o hábito. Tá bem? Então paramos por aqui hoje e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.